Pra ser obreiro no seu ministério, precisa estar com o nome limpo, não precisa? Não. Não precisa limpar o nome, não? Não. Com o nome sujo, no SPC, Serasa. Não, mas claro, tem que limpar o nome. Então, mas tem não que precisa ter o nome limpo para você exercer a vocação que Deus te deu, de servir. Na Assembleia de Deus, a gente precisa estar com o nome limpo. Os caras fazem uma capivara terrível, certidão negativa da Polícia Federal, certidão do casamento, para ver se o cara foi casado apenas uma vez, SPC, Serasa. Irmão, você gasta aí uns R$500 de documentação. É uma capivara total para o camarada exercer o ministério de obreiro. Para ser ordenado, separado ao diaconato ali, precisa disso tudo, ao presbitério. E para ser pastor também precisa de tudo isso. Lá não precisa. Não, é a doutrina do homem, porque Jesus, eles nem tinham o Espírito Santo e todos seguiram ele. Jesus intitulou eles apóstolos e discípulos. Mas não seria interessante isso? Até porque... Mas é uma norma. Existem muitos meliantes aí dizendo que são pastores. Isso Você até falou aí para os deputados... Sim, toxicológico. Fazer exame toxicológico, né? Então, mas obreiros é aquele na Assembleia, obreiros são pastores, né? É diferente. Agora, você impedir uma pessoa de servir a Deus porque talvez é um familiar delas, não um caloteiro, um estelionatário, um que dá golpe, mas a pessoa sujou o nome na Casa Bahia, sujou o nome na Magazine Luiza, e você impedir ele de fazer a obra, eu acho que o preço é grande da pessoa fazer isso. Você tem uma passagem bíblica que fala que você não pode... o boi que está desbuiando, você não pode tirar ele. Ele tem que continuar trabalhando para Jesus. Então, se ele vai ganhar almas com nome sujo ou não, basta o líder orientar, meu irmão. Você tem que limpar o seu nome, porque é diferente do que você fazer uma situação dessa, de impedir um chamado de alguém de servir a Deus. Mas o diabo não pode envergonhar o obreiro que está com o nome sujo, não? Eu não vou sair não, porque você é um velhaco, você compra e não paga. Hã? Estelionatário é diferente. Você está dizendo engraçado. Aí não pode fazer a obra, mas pode tomar Santa Ceia e pode dar dízimo? Não é uma incoerência? Seu nome está sujo, você não pode ser obreiro, você não pode ser usado por Deus. Você está impedindo o ministério de uma pessoa. Mas você pode dar o dízimo, você pode dar uma oferta, uma gravatinha para mim, um terno da Boss, aí você pode. Um tênis Nike Shock, aí pode. Então eu acho que Deus não faz acepção de pessoas. Eu entendi, mas a vocação ninguém impede. Então, senão a gente faz igual o Pedro, né? Igual os outros que estavam impedindo o ministério de Paulo. É para servir, né? Servir ali na igreja, no ministério. Lavar um banheiro, servir uma pessoa. Às vezes na portaria. A pessoa tem o nome limpo e fica com cara de bode o tempo todo no culto. E tem uma pessoa que tá com o nome sujo e tá sorrindo para dar um abraço numa pessoa. E às vezes tá com o nome sujo não é porque é mau caráter, é pela dificuldade que passou mesmo, né? O senhor falou, os extremos. Tudo tem limite. Você não vai colocar um golpista, um estelionatário no altar. O que você não pode, porque a pessoa tá com o nome sujo, você tem que, você não pode fazer a obra, viu, irmão? E o outro não tá com o nome sujo, mas tá com 2 mulheres no altar. É verdade. Mas aí, por que o senhor acredita que para ser pastor precisava fazer exame toxicológico? Como é que é mesmo? Toxicológico e psicotécnico. Meu Deus. Agora fala. Toxicológico e psicotécnico. Por que o senhor acredita? Oxi, falei certo, rapaz. Que é? Tá errado? Toxicológico? Toxicológico. Toxicológico e psicotécnico. Por que o senhor acredita? Porque primeiro que um cego não pode guiar outro. E hoje é um apelo para as autoridades públicas, em nome de Jesus. Por exemplo, eu respeito as convenções da Assembleia. Quem está consagrando a pessoa pastor? Quem está sentindo, colocando óleo de cabeça, está virando apóstolo, está virando bispo, está virando pastor? Como que o cara vai guiar? Porque ele tira... Sabe como as pessoas estão fazendo isso? Ela tira as pessoas da Assembleia de Deus, da missão do global, da mundial, da universal, só com o interesse disso aqui. Vira pastor e fala, estou pagando preço por sua vida, e a pessoa não tem um discernimento, não tem uma mulher, não tem um marido, não tem um filho, não cuida dos filhos, tem distúrbios psicológicos. Tem pastor que saiu no Fantástico, no Cabrini, que usou a Bíblia para adulterar e ter relação com um monte de mulher. Você lembra do tiozinho? Ó, tá falando para adulterar isso aqui. Aquele vídeo ali é terrível, né? Pega a sua mulher e adultera com ela. Mas ignorante e corno manso foi o marido que aceitou, né, velho?
Mas tem muitos. Outra, por exemplo, as obreirinhas que servem. Então você tem que fazer, porque tem pessoas que têm distúrbio psicológico. Tem homem que é tarado, tem mulher que é tarada. Teve um amigo meu, um pastor, que ele falou assim, eu tinha uma namorada que o negócio dela era derrubar líder, quem estava no altar. Eu não sei nem como, tem as Maria Chuteira, mas tem aquelas que gostam daquele que está em cima do altar. Então ela já imagina. Aí o pastor já não tem esse discernimento, então tem que ter esse cuidado. Tinha que ter uma convenção séria, como a Assembleia de Deus, ou uma ordem que venha dos órgãos públicos, de fazer sim exame toxicológico. Você vai ver, se colocasse a lei, que podia aquela moça, se gritar, pega ela, não fica meu irmão. Não, tá amarrado, eu tenho que beber sim, eu tenho que usar droga sim. Não fica, porque a pessoa não tem domínio. Eu nessa visão aí, eu concordo totalmente com o senhor. Tá escandalizado. Precisamos disso, psicotécnico. Psicotécnico, tem louco pra... Precisamos aí de exame toxicológico, porque existem pessoas dependentes, viciadas, precisa se recuperar. E precisa de outras coisas também. Precisa psicanalista para tratar algumas pessoas. Psiquiatra, porque tem alguns com distúrbios. Existem pessoas doentes, taradas. Entende? Maníacos. E a igreja é um braço da política. Dentro da igreja a gente faz política cuidando do povo. O que um hospital não faz, o que a UPA não faz, o que a família não faz, a igreja faz. E quem está fazendo? Os taradão, as maníacas, o trisal, sei lá, que o Paulo faz. Só faz isso. Então, eu já deixei minha vida na mão de pastoras e de pastores missionários que queria determinar com quem eu ia casar. Eu já vi isso em igrejas, igreja geral, tá? Agora é geral. Não está não, porque não é só uma. Que quer mandar no homem que você vai casar, no macho, na mulher, você tem que casar com esse, porque eu achei esse bom. Mas a pessoa não tem, nem ela. Tem uma pastora que ela é solteira, a mulher, o marido traiu ela, uma grandes famosas aí, o marido traiu ela dentro de casa, com a amiga dela, ela quer dar conselho para casais. Ela só vai bater e vai falar para as mulheres separar. Se eu tô com um problema no meu casamento, eu vou no culto dela, eu separo da minha mulher no outro dia. Ou vice-versa. Então, pessoas com distúrbios psicológicos, a palavra correta. E toxicologia, porque a pessoa é dopada. Eu já vi mulheres pregadoras subindo no altar. Eu sou farmacêutico. Ô bispo, você não tem você vende Rivotril, Lexotan sem receita? A pessoa vai guiar alguém, tá bem espiritualmente, tomando faixa preta por tomar. Porque tá com um problema de depressão. Tá mal, vai se tratar, vai se cuidar, volta ao primeiro amor. Por isso que a gente fala, pastor Marco Feliciano, que até hoje tá ali, ó, de pé, perdeu a mãe, tá ali, perdeu o menino que era o Rafael, o braço direito, e tá ali, ó, constante, sereno, tanto na política, pode falar o que for, e ali. Então, fala, pô, você fala mal. Não, tem pessoas serenas. Homem de Deus. Homem de Deus. Eliseu, homem de Deus, né? Carlos Eduardo, algumas divergências, mas em relação à liturgia, à afirmação, à narrativa, à Bíblia, o pastor Hermes, tem muitos homens de Deus, Jacques, Balbino, Samuel, tem muita gente de Deus. Só que aí fica misturado com esses daí. Na verdade, há mais homens de Deus do que picaretas. É verdade. O grande problema é que os picaretas fazem barulho. Por exemplo, quantas ações assertivas o senhor teve? Muitas. Sim. Mas quando o senhor acerta, dificilmente comentam. É verdade. Mas erra pra tu ver. Já era. Destrói o ministério da pessoa. Então, isso é fato. Existem muitos homens de Deus desenvolvendo um excelente trabalho para o reino, pelo rei. Mas esses picaretas que vêm fazem muito barulho. Muito. Então, fazendo barulho, eles associam que há mais falsos do que verdadeiros. Não. Existem muitos verdadeiros. Só que os falsos fazem barulho, entendeu? Eu tava uma membro de Assis, eu cuido dela, a Cris. Ela falou assim, a Renata, a Cris falou assim para mim, bispo, como não tem a sua igreja aqui ainda em Assis, aquele lá de Marília, Ourinhos, eu fui numa igreja escandalizada. A mulher lá, missionária, apóstola, falou assim, falou muito mal do senhor, porque eu congrego à distância. Aí eu fui na igreja dela, o casal de pastor é pai de santo e ele é homossexual. E ele tá cuidando de 300 pessoas. Em Assis. Como que pode? E se denominando apóstolo. Meu Deus. Aí eu fui, mostra a foto dele, tá na cara. E ele cuidando de uma mulher que tá com problema com os filhos no casamento. Falei, não, um cego não pode guiar outro. Se faz um exame toxicológico, psicológico naquele homem, não aprova. Mas o que os pastores vão ganhar com isso? Um convênio médico, uma assistência médica. Verdade. Então o governo consegue ajudar a igreja, não é com cesta básica só, não é com cadeira, não é vender na igreja para político.
por 100 mil, tem gente que vende por 200, por 300, vende para 4, 5 a igreja. Eu já vi igreja vendida para político. E não é assim. É com compromisso, com ação social.